Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, é o seguinte, mediante, né, toda essa situação que nós estamos ouvindo, na verdade, né, sobre o coronavírus, nós precisamos, então, nos adaptar para que a gente levasse o conhecimento para vocês, tá? Então, nós vamos começar nossa aula de hoje no módulo 4, tá? Eu quero que todo mundo aí, ó, já esteja com a apostila na mão, um marca-texto, um lápis, que nós vamos falar hoje sobre a origem dos humanos, tá? Então, a gente vai começar. Aí na página 178, abram aí que eu vou esperar, tá? Na página 178, vai mostrar para nós, gente, dois objetos, né? Utilizados pelos homens pré-históricos para a própria sobrevivência, né? Então, nós temos aí uma espécie de machadinho, tá? Essa primeira imagem aí. E nós temos também, gente, nessa segunda imagem aí também, um objeto de pedra lascada. Por quê? Nós tínhamos objetos de pedra polida e objetos de pedra lascada. Nós vamos entender mais ou menos o que é isso aí pra frente, tá? Então, nós vamos começar a estudar sobre a origem da humanidade. Segundo, né, gente, muitos estudiosos, historiadores, os arqueólogos, no caso, né, o homem, ou o hominídeo, né, o homem da pré-história, ele surgiu, na verdade, há 6 milhões de anos atrás, no continente africano. Isso aí eu já havia destacado para vocês, né? E como, então, a gente pode saber sobre os detalhes ou as características de como, né, esses homens pré-históricos viviam? A partir, então, gente, de estudos. Nós vimos que que na pré-história não existia escrita, né? Eles não registravam o seu, não tinha letras, né? Não tinha escrita. Então, para saber como eles viviam, os arqueólogos, gente, eles pesquisam alguns objetos encontrados, eles estudam também ossadas. E uma das formas também muito utilizada para saber, né, sobre a vivência dos homens pré-históricos é exatamente a partir das pinturas rupestres, né, que eles registravam fatos do cotidiano dentro das cavernas. Então, essa era uma forma também de compreender como que era a vida desses hominídeos. Uma coisa interessante que eu vou destacar para vocês também é sobre a evolução humana. Aqui no nosso material, na página 179, vai mostrar, no caso, está dando exemplo, né, do Homo erectus e Homo sapiens. Eu trouxe aqui para vocês, tá até na tela do meu computador, mais alguns exemplos da evolução humana. Mas antes disso aqui, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Vocês podem ficar assim, se questionando, perguntando, talvez se nós estivéssemos numa aula presencial, vocês poderiam me questionar, professora, mas eu não acredito nessa evolução, dessa forma. Tudo bem, gente. Eu não preciso fazer com que vocês acreditem, eu preciso que vocês entendam. Antes mesmo de mostrar essa cadeia dessa evolução humana, eu quero falar um pouquinho para vocês que a gente vai estudar aqui o aspecto científico, tá? O que a ciência fala sobre a origem, né, dos primeiros homens ou dos hominídeos, né? Como que isso foi acontecendo e tal. Mas existe também, tá até no nosso material aqui, tá num quadrinho laranjinha, que fala sobre o criacionismo. Ou seja, o criacionismo, gente, ele vem trabalhar a criação do homem e do mundo, né? Segundo o contexto bíblico, que, né, todo mundo tem uma Bíblia em casa e sabe que, ou quase todos devem ter, né, não sei, que fala sobre a criação do homem, dos animais, a partir do livro de Gênesis, né? Então, muitas pessoas
acreditam na criação do homem a partir da imagem e semelhança de Deus, né? Então, nós não podemos desconsiderar essa ideia também, tá? Mas, então, abordando agora o lado da evolução humana, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Me desculpem, tá, gente? O improviso, eu não sou muito boa dessa questão de digitar, de tecnologia, mas vamos que vai dar tudo certo, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, uma imagem do meu computador sobre evolução humana. No nosso material não tem todos esses aspectos, mas não precisam preocupar, tá? É só para que a gente tenha mais uma visão, ok? Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês agora. Só um minutinho. Então, gente, olha que bacana, ó. Aqui no meu computador tá mostrando, peraí que eu vou focar direitinho, como teria sido a evolução, as etapas da evolução humana, tá? Então, aqui eu tô mostrando o primeiro hominídeo, ele chama Australopiteco, tá? Esse primeiro hominídeo, ele viveu há cerca de 3,5 milhões a 2 milhões de anos atrás. O segundo é o Homo habilis, que viveu de 2,4 milhões a 1,6 milhões de anos atrás. O próximo é o Homo erectus, que viveu há 2 milhões a 4 mil anos atrás. O Homo neanderthalis, que viveu 2,5 milhões a 12 mil anos atrás. E o Homo sapiens, que viveu há 300 mil anos atrás, tá? Eu vou continuar mostrando aqui para vocês umas imagens aqui, que olha que interessante, gente, essas imagens. A primeira aqui, ó, tá mostrando como seria um Australopithecus. Peraí, vou voltar aqui um pouquinho, desculpa aí. Tá, gente? Seria mais ou menos assim, segundo os estudos, né, gente, dos cientistas, dos arqueólogos. Não vou pegar a característica de cada um, que eu vou abordar a característica dos que estão apresentados na apostila, tá bom? Aqui nós temos o Homo habilis, olha ele com as pedrinhas, né, gente? Aqui nós temos também o Homo erectus, tá vendo? Esse aí que nós vamos trabalhar na apostila, tá? O Homo erectus. Nós temos o Homo neanderthalis ou neanderthals, tá? Tá vendo que ele é mais parecido um pouquinho com o ser humano de hoje? E por fim, o Homo sapiens, tá vendo? Aí aqui acabou até a parte que eu queria mostrar para vocês. Voltando aqui em mim, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns aspectos que foram abordados no nosso material. Aqui eu apresentei para vocês essa evolução humana, né? Que eu acho muito bacana a gente ver como que se deu essa evolução humana. Inclusive, depois quem quiser acessar, né, esse site aqui, ele é muito bacana, vocês podem pesquisar no Google, assim, evolução humana, que vocês vão observar as características de cada uma dessas evoluções, tá? Como que eles viviam e tal. Mas, voltando aqui para o nosso material, na página 179, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Homo erectus, tá? Que era o terceiro, aí da imagem que eu mostrei para vocês, e o Homo sapiens, tá? Que seria mais semelhante ao que somos hoje. O que acontece? O Homo erectus, gente, ele tinha algumas limitações com relação ao homem de hoje. Por quê? Vamos entender aqui, eu vou acompanhando aqui na apostila e vocês também. O campo de visão dele era pequeno, tá? O campo de visão dele não era tão abrangente como o Homo sapiens, né? Outra coisa também que foi acontecendo com essa evolução do tempo, que antes, gente, nesse processo de evolução humana,
Os primeiros hominídeos, assim, eles andavam, gente, com as mãos no chão também. Então, a partir, né, dessa evolução, o homem se tornou bípede, ou seja, passou a andar, né, com as suas duas perninhas, não precisava mais ficar envergado, né. Outra coisa muito interessante também, acompanha aí comigo, foi a mão, tá? Porque o polegar, ele era mais embaixo. Então, com o passar, né, do tempo, com a evolução, o polegar ficou mais em cima, facilitando, né, o homem pré-histórico a pegar os objetos, né? Por exemplo, ó, pegar uma caneta, pegar um copo. Então, isso tudo foi bem mais fácil, né? E outra coisa que eu queria abordar para vocês aí, do ladinho aí, sobre... tá mostrando, gente, dois crânios, tá? Então, tá comparando o crânio do Homo erectus e do ser humano moderno. Se a gente for observar, a caixa craniana, né, no caso desse hominídeo aqui, ela era muito pequena, então, consequentemente, o cérebro era muito pequeno. Então, se a gente for comparar esse crânio com o crânio do homem moderno hoje, a gente observa que a massa craniana, né, gente, ela é muito, desculpa, a caixa craniana, ela é muito maior e o cérebro também né, foi se desenvolvendo, se tornando maior, e assim foram acontecendo, gente, foi acontecendo, na verdade, o desenvolvimento das capacidades intelectuais, de pensar, de criar, de desenvolver, né, todas essas coisas aí. O maxilar também, ele diminuiu, né? O maxilar, ele acabou ficando menor no homem moderno. Vamos pensar, vocês lembram na sala que eu falei que uma das características para um arqueólogo, um cientista saber há quantos anos atrás aquele hominídeo viveu foi a partir da sua arcada dentária? Por quê? A partir disso eles podem observar, estudar, né, fazer testes, e eles observam qual era o alimento que eles ingeriam, como eles ingeriam esses alimentos. Então, como o maxilar desses, por exemplo, do Homo erectus, um exemplo, era muito forte, eles conseguiam comer a carne crua, tá? Então, com o passar do tempo, foi diminuindo, né, gente, o maxilar e tal, e foi dando espaço para a caixa craniana, beleza? Outra coisa que se desenvolveu também nessa época foi o aperfeiçoamento do aparelho fonador. Ou seja, o homem começou, gente, a desenvolver uma linguagem, começou a falar, né? A falar melhor. Outra coisa também interessante, que eles começaram a se comunicar não somente com a fala, mas a partir dos gestos. Porque é tão importante também, né, gente? Quando a gente está se comunicando, a gente ir gesticulando para poder mostrar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, né? Querer demonstrar alguma coisa, né? Então, a questão da gesticulação também foi muito importante. E o último aspecto que eu vou abordar aqui, acompanha aí comigo na página 179 ainda, é a questão da altura. Vocês sabiam que o Homo erectus, ele era mais baixinho? Gente, ele tinha mais ou menos a minha altura, tá? Ele tinha 1,60 m. Com o passar do tempo, a estatura, né, foi aumentando. O Homo sapiens, né, ele já foi aumentando, né, a estatura e tem mais ou menos 1,70 m, ok? Agora, vocês podem virar aí na página 180, tá bom? Uma coisa que eu queria explicar pra vocês, gente, que nem tá retratada aqui agora, naquela imagem que eu mostrei, né, sobre a evolução humana, você fala assim, professora, que coisa engraçada, a evolução do homem não foi linear, ou seja, não foi passando por etapas, por épocas, só um minutinho, gente, não foi passando de acordo, né, com o passar do tempo, não foi uma evolução linear? Não, gente, acontece que em alguns locais existiam
por exemplo, existiam, por exemplo, o Homo erectus e em outro local existia o Homo sapiens ao mesmo tempo, tá? Isso é interessante porque essa questão é uma curiosidade. Então, essa evolução não foi linear, tá? Mas ela aconteceu em diferentes locais, tá? Em diferentes formas, tá? Aqui tá mostrando mais uma ilustração para que a gente entenda mais ou menos como foi, ok? Agora, gente, na página 180, eu queria falar para vocês o seguinte, que aqui vem falando, né, que os seres humanos, eles viveram entre 6 milhões de anos atrás, né, ou seja, 6 milhões, desculpa, de anos antes de Cristo e 12 mil anos antes de Cristo. Foi mais ou menos, gente, a época, né, da que foi acontecendo essa evolução e tal. O que eu queria destacar aqui para vocês também, que cada grupo, como eu disse para vocês, cada lugar, de repente, tinha uma espécie da evolução humana, nem todo mundo vivia da mesma forma, tá? As formas de vivência, elas eram diferentes. E, consequentemente, gente, esses seres humanos, eles criavam diferentes maneiras para a própria sobrevivência. Porque, imagina, era muito difícil viver naquela época, né? Se a gente for comparar com os nossos dias, olha como que nós temos conforto, como que é tudo muito fácil. E sabe o que acontecia naquela época? Eles eram nômades, tá? Então, eles não conseguiam se fixar numa região apenas. Por quê? Porque eles viviam da coleta, da caça, né? Eles não sabiam plantar ainda, não criavam animais, né? Eu tô falando do princípio dessa evolução humana, tá? A gente vai ver que depois isso vai modificando. Então, eles acabavam tendo que ficar mudando de regiões de acordo com a necessidade da sobrevivência. Então, por exemplo, viviam numa região, aí naquela região acabou os frutos, um exemplo, né? Acabou as coisas para se alimentar. Eles tinham que mudar de lugar, né? Que era a vida nômade, para poder conseguir sobreviver. E bem bacana aí na página 180, gente, são alguns objetos, né, que eles faziam. Aí tem algumas pontas de lanças, tá? Mais ou menos essas pontas de lanças aí são de 10.500 anos atrás, tá? E outra coisa que eu posso destacar aqui para vocês, gente, que esses hominídeos, eles viviam nas cavernas, tá? A moradia deles, muitas vezes eram as cavernas, por isso que a gente encontra muitas pinturas rupestres dentro das cavernas. Outra coisa também que eles faziam, gente, é ensinar o que eles aprendiam uns para os outros, assim como a gente, tá? Assim como nós, como a gente repassa conhecimento, repassa cultura, eles também faziam dessa maneira. O que acontece? Aqui no nosso material eu tô até falando sobre cultura, porque a gente tem mania de falar assim, cultura é uma dança, cultura é uma religião, tá? Não, gente, cultura é tudo aquilo que eu vou, vou repassar de uma pessoa para outra, mas são aspectos, gente, que eles nascem, que eles são criados, independente da nossa questão biológica. Por quê? Nós temos aspectos como seres humanos que são aspectos biológicos, né? Então, vamos pensar aqui, o respirar, o piscar os olhos, né? São vários aspectos biológicos, são coisas características do ser humano. Mas aqui no nosso material tá falando do aspecto cultural, que é aquilo, gente, seja ensinar, por exemplo, um homem pré-histórico, seja ensinar a utilizar uma pedra para matar um animal, seja ensinar um gesto, tudo isso aí é um aspecto cultural, tudo que é ensinado de uma pessoa para outra, tá? E se a gente for olhar nos dias de hoje, os aspectos culturais são diferentes, né? Então, no Brasil a gente vive de uma forma, a galera lá dos Estados Unidos vive de outra, e assim, é uma consequência do meio que a gente vive. Gente,
Até aqui foi a parte do módulo 4, tá? Eu vou deixar depois para vocês um exercício. Espero que tenham compreendido. Obrigada pela atenção e a tia tá morrendo de saudade de vocês, tá? Beijo!